caros alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós daremos início à nossa segunda aula conceitual da disciplina Prática de Ensino da Educação Básica. É com grande prazer que eu venho hoje tratar com vocês a respeito da temática que está relacionada com a unidade 2 do nosso livro didático. Lembrando que você precisa estar estudando o livro didático, estar pesquisando novas fontes de conhecimento e construindo seus saberes por meio da articulação entre aquilo que você estuda na disciplina e também por meio de outras fontes, como eu disse, de informações, de construções de conhecimento. Lembrando que todas as vezes que você, enquanto estudante, for pesquisar temáticas a respeito da nossa disciplina, seja ela relacionado à nossa temática da unidade de hoje ou em relação a qualquer outro assunto relacionado à sua formação inicial, é necessário que você pense em fazer pesquisas em fontes confiáveis, para que você possa ter uma construção de conhecimento subsidiada por informações realmente voltadas para a educação e também pensadas de uma maneira muito mais científica. Então fica a dica da professora para vocês e que vocês possam aí realizar um ótimo estudo. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje? Então vamos lá. A temática da nossa aula está relacionada ao processo de formação de professores e a reflexão sobre a prática docente, algumas proposições e reflexões. Como objetivo desta unidade, nós iremos compreender o processo de formação de professores, entender a relação teoria e prática na formação inicial dos professores, discutir a possibilidade da superação da dicotomia teoria e prática. Além disso, nós também iremos compreender o desenvolvimento profissional dos professores. Além disso, como conteúdo desta unidade, nós estaremos trabalhando as diretrizes curriculares na formação de professores da educação básica e a reflexão na prática docente. Também estudaremos o processo de formação de professores, a relação teoria e prática na formação inicial dos professores. Além disso, também estudaremos a possibilidade da superação da dicotomia teoria e prática, enfim, o desenvolvimento profissional dos professores. Então, para que vocês consigam compreender, nós teremos aí um caminho, um trajeto bastante importante na contribuição da formação inicial de vocês. Então, nós separamos e selecionamos enquanto conteúdo importante para que vocês possam compreender um pouquinho desse caminhar da formação inicial e todas as relações que vocês precisam realizar em relação a isso. Nós trazemos temáticas bastante significativas para que vocês possam compreender de maneira muito mais efetiva esses assuntos, essas temáticas, esses temas de estudo, certo? Então vamos lá. É incontestável que a formação de professores sempre esteve atrelada à organização do trabalho produtivo. Na década de 1990, as estratégias das políticas da educação deveriam preparar os indivíduos para as exigências do novo século. Nesse sentido, as políticas não só do Brasil, mas em todo o continente, visavam responder uma crise política e social que os países enfrentavam nesse momento, sendo necessário combater altos índices de pobreza e desemprego e controlar os índices de evasão escolar, a fim de atender às demandas do país e do desenvolvimento econômico cada vez mais em escala ascendente. Então, se a gente for fazer uma análise aqui, eu trabalhei com vocês, se vocês retomarem lá a unidade 1, a professora falou ali por volta do final da aula em relação à década da educação, que foi a década de 90. Então, quando a gente retoma esse assunto agora e aborda isso nesse momento, vocês percebem que há uma articulação entre o que foi discutido na unidade 1 e aquilo que nós estamos propondo agora em relação às discussões
na unidade 2. Então percebemos essa articulação entre aquilo que foi estudado na unidade 1 com o que nós estamos propondo enquanto temática na unidade 2, fazendo essa relação. Então lá nós estudamos, como a professora havia dito, em relação à década da educação, a década de 90, e aqui nessa unidade a gente aborda isso com mais ênfase, pensando em toda a mudança estrutural que era necessário naquele momento histórico e pensando também de que maneira a formação inicial de professores deveria estar articulada, porque era um momento muito importante, muito significativo, justamente por conta de que o trabalho deveria ser voltado pensando naquele momento social, né, que estava sendo vivido por aquela população brasileira naquele momento, e também pensando em relação à evasão escolar que estava muito grande naquele período. Então, de que maneira se poderia trabalhar a educação, pensando na reformulação ou na reconstrução ou na reorganização, que seja, das políticas em relação à formação de professores, para que esses professores, esses docentes, após a sua formação inicial, pudessem dar conta de toda a demanda que surgia naquele momento, ok? Então vamos lá. É nesse contexto que a formação de professores torna-se um debate obrigatório nas discussões, eventos, simpósios e produções acadêmicas visando o interesse comum, que é a busca de melhorias da educação e, por consequência, do processo de ensino e aprendizagem. Então, como a gente viu, né, na unidade anterior, todo o processo de reconstrução da educação, né, em alguns momentos retrocessos e consequentemente aí um avanço. O que a gente percebe nesse momento? Que a maior preocupação em relação à formação de professores é justamente pensar de que maneira esses profissionais iriam trabalhar o processo de ensino-aprendizagem para atender aquelas demandas daquele momento e, além disso, as outras demandas que vinham articuladas a isso, né? Pensando, como eu já havia dito, na evasão escolar, pensando também em relação à transformação da tecnologia, pensando também em como essas pessoas iriam adentrar o mercado de trabalho. Então era importante parar naquele momento, realizar discussões, levar esses temas para debates, né, que fossem eventos, congressos, onde os pesquisadores da área da educação, juntamente com profissionais da área, pudessem, né, discutir essas ações e pudessem também entrar num consenso em relação ao direcionamento que seria tomado em relação a esse processo, tanto de formação quanto do processo de ensino e aprendizagem realizado por esses profissionais. Então, o professor, nesse contexto, surge como peça fundamental na sua atuação no contexto escolar e na sala de aula, assumindo dupla função na contribuição para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos alunos e também sendo um agente transformador. Assim, é preciso uma sólida formação política que lhe capacite a entender, criticar e procurar soluções para as situações diversas encontradas e vivenciadas no sistema escolar. Então, olha que interessante. Então, por que as discussões, por que os debates, por que reorganizar o processo de formação desses professores, desses docentes? Justamente porque ele precisava dar conta de uma situação que não era peculiar naquele momento, que se nós formos fazer um paralelo, pensando lá na década de 90 para agora, né, depois dos anos 2000, a gente percebe que o direcionamento é praticamente o mesmo, né? O que se muda são as concepções sociais, políticas, econômicas, porém aquilo que se necessita enquanto profissional da educação, vamos pensar em você enquanto futuro profissional da educação, enquanto futuro pedagogo. Então, de que maneira que você vai poder auxiliar os seus alunos? Quando a professora disse para vocês lá na unidade 1 a respeito do professor que precisava ser integrador, aquele profissional que precisa
estabelecer uma relação com os seus alunos e ter uma formação que não fosse única, é importante que você pense a respeito disso, né? Que a formação que você terá é uma formação em que você terá condições de atender a essas demandas, como diz, né, em relação às questões sociais, afetivas, porque o professor, você enquanto pedagogo que vai trabalhar desde lá da educação infantil, você será um profissional em que deverá e poderá atuar com os seus alunos de uma maneira muito mais além do que simplesmente o ser professor. Então, quando a gente pensa nessas discussões que a unidade traz, a gente pensa nisso, né? De que maneira que você, enquanto profissional, será um sujeito transformador de vidas, né? Porque existem, durante a sua trajetória de trabalho profissional, vai passar quantas centenas de crianças ou até milhares de crianças por você, né? Diante das formações. Se você pensar aí que você tem 50, 40 ou 30 alunos, né, no período da manhã, no matutino, e 30 no vespertino, calcula isso durante toda a sua carreira, quantos alunos que vão passar aí, né, por você. Então, de que maneira que você pode transformar essas vidas? Eu acho que quando a gente pensa nessas discussões é justamente isso, pensando nessa transformação desses seres humanos, de que tipo de cidadão você enquanto profissional, porque a gente tem que pensar numa escala de cima para baixo em relação ao Estado, mas a gente também precisa pensar em nós mesmos, né, fazermos uma reflexão de nós mesmos enquanto profissionais a respeito de que tipo de cidadão que eu quero formar para atuar na sociedade. Então, quando a gente pensa a respeito de tudo isso, a gente tem esse direcionamento e também nos remete uma reflexão a respeito de qual trabalho que eu, enquanto profissional da educação, preciso realizar para atender essa demanda, esses estudantes, e como que eles chegarão e como que eu quero que eles chegarão lá na sociedade e atuar nela de maneira significativa e crítica. Então, novos tempos exigem uma nova qualidade educativa, implicando mudanças curriculares, na gestão escolar, na avaliação dos sistemas educacionais, na constante atualização dos professores, fazendo com que a escola repense o seu papel diante das transformações ocorridas na sociedade. Então, o que a professora disse agora há pouco remete a tudo isso, né? Então, como que a gente vai desenvolver um trabalho pensando a partir dessas concepções? A gente precisa pensar numa mudança, como eu disse anteriormente, de baixo para cima. Nós precisamos pensar na mudança curricular, de que maneira que esse currículo pode e deverá ser modificado e transformado para que a gente possa atender essa demanda. De que maneira que a gestão escolar pode estar desenvolvendo um trabalho em colaboração com os docentes para que se atenda a essas especificidades? De que maneira a avaliação dos sistemas educacionais deverão ser organizados, pensando, né, naquele momento histórico que estava sendo vivido, e além disso, pensar também na atualização dos professores, pensando justamente no trabalho de formação inicial, mas também pensando além disso, depois da formação inicial, o que vem? Nós precisamos pensar atualização constante em relação à formação inicial, mas também pensando na formação continuada. Vamos lá. Então, a reflexão sobre a prática de ensino e a formação de professores passa a ser uma tarefa desafiadora, na medida em que é preciso repensar a prática como um elemento articulador e aglutinador para uma formação que atenda às necessidades vigentes. Então, vamos lá, vamos pensar a respeito da reflexão sobre a prática de ensino. Vamos pensar em formação inicial e fazer uma articulação entre o que é necessário desenvolver enquanto prática para que o professor saia ao final de um curso de formação apto a atender toda essa diversidade que nós
estamos discutindo aqui. Pensando em relação ao momento histórico, social, econômico e político, como eu já disse, pensando em relação ao nosso alunado, pensando em relação às diversidades dentro da própria escola, em relação às políticas públicas. O professor, ele precisa estar pautado em concepções reflexivas, teórico-práticas, para que ele possa atender todo esse contexto na qual ele está sendo inserido. Então, quando a gente pensa a reflexão sobre a prática de ensino na formação de professores, é pensar de que maneira que nós podemos pensar a prática a partir de uma concepção reflexiva de trabalho, de ensino e de aprendizagem. Vamos lá. Então, a formação de professores necessita de uma nova postura frente aos desafios impostos ao professor. Olha lá, que a gente está discutindo até esse momento. É preciso que ele faça uma aproximação das reais condições da escola, com todas as suas contradições, e exerça a sua função alicerçada em conceitos de participação política e uma atuação com princípios reflexivos. Então, quando a gente pensa na prática, né, o que eu já disse, é fazer com que o futuro profissional da educação tenha um contato direto com as reais, como está escrito lá no slide, com as reais necessidades, né, daquilo que ele está vivendo. Então, ter o contato direto com o quê? Com o chão da escola. Vamos lá no chão da escola, vamos entender como isso funciona, vamos fazer a articulação daquilo que eu aprendi enquanto teoria, levando isso para a minha prática educacional, pensar na sua atuação com princípios em que ele possa refletir não só a respeito do seu processo de ensino e aprendizagem, mas também refletir a respeito de todo um trabalho realizado dentro da escola, que tem como base princípios teóricos estudados anteriormente. Então, de que maneira que o professor ele pode conduzir todas essas questões? Porque o trabalho do professor ele vai muito além, como eu já disse, né, da sala de aula. Além dele atender a demanda, ele também precisa estar ciente que ele tem um trabalho de planejamento, de construção de projeto político-pedagógico, de reunião com o coordenador de escola, com reunião com o diretor de escola, fazer a ponte entre a escola e a família, porque ele também muitas vezes está lá, né, fazendo esse meio de campo, né, entre aquilo que a escola propõe enquanto processo educacional e o que a família espera ou ansia para o seu pupilo. Então, é importante que o profissional da educação, que você, enquanto futuro pedagogo, que você comece a exercer esse processo de reflexão para que você possa ir aos poucos compreendendo que o seu trabalho enquanto professor vai muito além da sala de aula, ok? Vamos lá. Então, a sociedade democrática se configura na década de 90 de modo que exige uma postura crítica do professor frente aos novos desafios que ele irá encontrar. Nós falamos a esse respeito. É nesse sentido que as investigações acerca da prática de formação de professores ganham relevância, predominando aquelas que concebem o ensino como atividade reflexiva adotada em diferentes países, inclusive no Brasil. Então, a partir da década de 90, esse direcionamento, né, da prática reflexiva, nós vamos ver um pouquinho ali adiante, Zeichner falando um pouquinho a respeito disso, que é o Practicum Reflexive, que é, né, pensar sobre a prática reflexiva. Então, a gente vai pensar a respeito da prática na prática e sobre a prática e de que maneira que nós podemos ir até lá, realizarmos um trabalho, refletir a respeito disso, modificar o seu processo e voltar e realizar de uma maneira diferente. Olha que interessante, é importante quando a gente pense em reflexão, em prática, é justamente um trabalho articulado em que você caminha de maneira muito
muito conjunta, né? Então a prática, para ela ser reflexiva, né, você precisa pensar a respeito da prática, e a reflexão ela precisa ser realizada por meio da prática que você desenvolveu naquele momento. Então você percebe que eles são lá entrelaçados, eles estão articulados e juntos eles conseguem, né, fazer com que você, enquanto profissional, possa realizar um trabalho muito mais significativo após fazer esse exercício. Vamos lá. A preocupação com uma formação de professores com bases reflexivas é uma nova exigência mundial que acontece o nosso recorte temporal. Antecede, aliás, o nosso recorte temporal. Cabe ressaltar ainda que a escola conseguiria formar alunos com a capacidade de pensar se os professores também fossem formados a partir dessa lógica. Então, vamos lá. A gente está discutindo isso. Então, de que maneira que eu vou desenvolver a criticidade nos meus alunos se eu não tenho princípios reflexivos? Você faz refletir se você consegue fazer, né? Então é importante, quando fala que isso é uma tendência mundial nesse período, na década de 90, né, que se estendeu e se estende até a atualidade, quando a gente pensa a esse respeito, a gente justamente para e reflete e fala, bom, para que eu possa desenvolver no meu aluno uma prática também reflexiva em relação àquilo que eu estou propondo enquanto conteúdo da minha disciplina, eu também preciso saber a refletir sobre. Eu sabendo refletir sobre, eu consigo transmitir isso ao meu aluno, que vai aprender por meio das minhas ações reflexivas a refletir sobre o conteúdo que eu estou trabalhando com ele em sala de aula. Olha que interessante. Então é importante que a gente faça esse exercício, porque a reflexão, a prática reflexiva, ela é um treino. Você precisa estar fazendo isso diariamente no seu cotidiano escolar, nas suas ações, no seu trabalho, no seu planejamento diário de trabalho, para que você consiga, aos poucos, por meio desse exercício, fazer uma transferência disso para os seus alunos. E é muito importante que nós pensemos nessa geração de estudantes que nós temos. É importante que nós possamos trabalhar em prol de uma prática reflexiva, justamente porque nós vivemos num mundo globalizado em que a informação hoje ela é muito rápida. E os alunos, muitas vezes, eles deixam de construir conhecimento e acabam só imersos nas informações imediatas e rápidas, porque é o que a internet, as redes sociais, é o que a tecnologia nos fornece, né, com muita rapidez. Então você acabou de ler uma notícia, daqui 2 segundos você tem uma notícia, e isso é um bombardeio, né, para os nossos estudantes dessa nova geração que nasceram no mundo tecnológico. Então, de que maneira você, enquanto futuro profissional da educação, pode articular o seu processo, né? Articular a sua prática de ensino para que você possa atender principalmente essa demanda, né? E também na diversidade que nós encontramos na nossa sala de aula. Porque além dessa questão tecnológica, desse mundo, né, muito imediatizado que nós vivemos, nós temos uma diversidade de alunos que compõem a nossa sala de aula muito grande. Então, como que você vai ensiná-los a refletir para que eles tenham paciência para construir conhecimento? Porque construir conhecimento não é algo simples, não é algo fácil, que você leu, aprendeu e pronto, acabou. Construir conhecimento é um processo. Então, você é como se fosse uma colcha em que você vai costurando saberes, para que você chegue a um ponto final ali
no entendimento a respeito daquilo que você foi costurando ao longo de uma caminhada. Não é algo que, não, peguei a agulha, em 5 minutos eu vou construir uma coxa, né? Fazendo esse paralelo para que vocês entendam. É algo muito mais complexo, mexe com questões aí, emocionais, trabalha com as questões cognitivas, todo esse processo, né, tecnológico, de que maneira que nós vamos ofertar a nossa aula. Então, se vocês conseguem perceber que quando a gente fala sobre reflexão, a gente tem que pensar no mundo muito maior, num contexto muito mais geral do que simplesmente o quadradinho da nossa sala de aula, ok? Então, que vocês pensem a esse respeito. Vamos lá. Eu já passei esse slide, né? Tá. Vamos lá. Então, o próximo. O papel da prática de ensino precisa ser um momento privilegiado para um contato mais sistemático na sala de aula, com a expectativa de aprender na prática e de aprender com a prática após tanta teoria. Olha que interessante. O conceito de produção de conhecimento manifesto é o de que a teoria, agora dominada, pode ser aplicada à prática. Então, vamos lá, né? Então, qual que é essa expectativa quando a gente pensa nesse papel da prática de ensino? É justamente, né, aprender a teoria e depois aplicar essa teoria na prática e fazer essa articulação com a prática. E também é importante que você, enquanto futuro pedagogo, que você pense também que às vezes eu escuto muito isso, ouço muito isso de muitas pessoas. Nossa, mas a teoria é uma coisa e a prática é outra. Bom, vamos lá, né? A teoria, ela está ali para subsidiar a nossa prática. É importante que nós possamos fazer uma releitura da nossa prática para que ela possa estar adequada à nossa teoria e adequar e readequar a nossa teoria com as concepções práticas nas quais nós estamos inseridos ou com as quais nós estamos atuando e trabalhando ou com aquilo que nós estamos vivenciando. Então é importante que você também pense que não, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Não, elas estão sempre juntas. Por isso que eu falei lá na unidade 1, na nossa aula conceitual da unidade 1. Olha, existe a praxis. O que é a praxis? É a articulação da teoria com a prática. Para isso é importante que você consiga fazer essa articulação, essa reorganização, esse entendimento de como que aquela teoria pode ser adaptada à minha prática. Vocês conseguem perceber isso? Então é importante fazer essa releitura. Façam uma releitura muito bem construída a partir daquilo que você está vivenciando, fazer essa relação, ou a partir daquilo que você estudou teoricamente, também fazer essa relação com aquilo que você vivencia. Então, de lá para cá, é da prática para a teoria e da teoria da prática, tá? Que as duas, elas vão se encontrar, tá? Isso vai depender de como que você vai organizar e reorganizar essas concepções. Vamos lá. Então, a valorização da reflexão na e da prática docente em sala de aula no início da década de 90 indica que é preciso que o professor entenda o processo de aquisição do conhecimento do aluno. Então, Schoen, que é um grande pesquisador da área, defende que o aprender fazendo por meio de uma aproximação ao mundo real nos cursos de formação de professores. Então, o que o Schoen diz? É exatamente o que eu acabei de dizer. Né? Então, é importante que você faça a articulação da teoria vivenciando aquilo na prática. Então, vamos vivenciar aquilo na prática e vamos conseguir construir isso de uma maneira mais adequada, tá bom? Então, é justamente nesse conceito de Reflexive Practicum que eu disse, né, de Zeichner, de 1993, faz uma crítica e indica que deve haver um alargamento do practicum para além de um conjunto de técnicas e passos do docente, indo além da sala de aula em experiências colaborativas. Então, nós só vamos conseguir fazer essa articulação entre a teoria e a prática quando nós conseguirmos fazer uma reflexão a respeito dele, tá? Então, é importante e é necessário, eu falo importante sempre porque é importante mesmo, tá? Vocês pensarem a esse respeito e refletirem
sobre isso. Então a reflexão, ela tem que ser uma constante na nossa profissão. Então pensando, fazendo essa articulação com esse momento, é exatamente isso, ok? Vamos lá. Então a ação reflexiva para Zeichner 93 significa ter inerente o que se acredita ou se pratica de forma cuidadosa, ativa e persistente. É uma maneira de encarar a prática e não a técnica ou um conjunto de passos realizados pelo docente de forma que envolve também a intuição, emoção e paixão. Logo, não se pode ser ensinada, mas despertada e estimulada. Então, o que a professora acabou de dizer para vocês ao longo aqui desse tempo que nós estamos trabalhando com essa temática, né? Então, a reflexão, ela não pode ser ensinada. Ela é, aos poucos, despertada e ela vai sendo estimulada. Mas você pode se estimular a refletir sobre. Tá? Então é um processo, é um trabalho e você vai desenvolvendo isso. Lembrando que Zeichner fala, que ele, né, sugere, que ele estabelece ali, que ele pressupõe, de que para que a gente possa desenvolver uma prática reflexiva, nós não podemos ficar presos a técnicas específicas, porque vai muito mais além disso, né? Não é somente ficar ali trabalhando em cima de determinados, não, eu vou desenvolver a minha atividade assim, e amanhã vai ser assim, e depois de amanhã vai ser assim. Eu vou realizar uma situação com os meus alunos em que eu vou seguir alguns passos. É importante que você reflita a respeito da sua prática e, como eu disse, ensinar os seus alunos a refletirem também sobre aquilo que você propõe enquanto processo de ensino e aprendizagem. Vamos lá. Apesar das diferenças entre os pesquisadores sobre as modificações na prática docente, é inegável que a reflexão seja a principal conquista e ao mesmo tempo, uma nova responsabilidade dos professores. Vamos lá. Dessa forma, a profissão docente passa a ser entendida não só como um conjunto de competências técnicas. O professor começa a ser considerado na sua totalidade, de modo que o seu jeito de ser pessoal tem a ver com suas qualidades profissionais, tornando-se mesmo sua grande determinante. Então, vamos parar nesse momento, né? Que as competências técnicas, elas, né, nesse momento, elas são importantes, porém é necessário que exista algo a mais, que exista algo além disso. E quando a gente pensa em todo esse processo de formação inicial, quando você está aí assistindo a aula, quando você está perpassando pelos períodos aí, né, para que você chegue ao final e consiga estar graduado, né, licenciado no curso de pedagogia, você, durante esse processo, você está se construindo enquanto profissional da educação, né? Cada um de nós temos formações, apesar do curso de pedagogia ter um currículo próprio, eu também falei sobre isso na nossa unidade 1, né, que depois de um momento o currículo ele foi determinado para que atendesse, né, existiu uma diretriz específica para que atendesse todo o território nacional. Então vamos pensar que o curso de pedagogia nós estudamos coisas muito parecidas, talvez de uma maneira diferente, ou talvez usando teóricos que sejam diferentes, com concepções diferentes, para que a gente possa fazer essa relação. Porém, nós estudamos, no curso de pedagogia existem concepções que são importantes, e existe um currículo que deve ser seguido para que eu, ao final do curso de pedagogia, me torne um pedagogo. Porém, eu, enquanto profissional, eu, enquanto construção pessoal, isso é único, individual e subjetivo. Então, cada um de nós, por mais que nós tenhamos formações muito próximas e parecidas, a nossa construção enquanto profissional é apenas nossa, é individual, porque cada um de nós vai enxergar a educação de uma maneira diferente, vai analisar a educação de uma maneira diferente, vai entender a educação de formas diferenciadas, vai compreender que
os direcionamentos em relação ao seu trabalho podem ser parecidos, mas você tem a sua concepção construída a partir daquilo que você estudou e desenvolveu enquanto pessoa, porque nós temos que pensar que antes de ser um profissional, nós somos uma pessoa, né, um ser humano, né, que tem emoções, que tem a sua própria construção individual de vida, e isso vai influenciar toda a nossa construção enquanto pessoa, também vai influenciar diretamente na nossa construção enquanto profissional. Olha que interessante, porque as coisas não são separadas, elas são articuladas, porque nós somos uma pessoa só. Né? Como dizem os artistas, eu sou uma pessoa física e uma jurídica. Você será uma pessoa física e um professor. Mas só que as duas pessoas atuando, né, dentro da escola e fora da escola, né, sendo a pessoa fora, né, enquanto vida pessoal e dentro da escola enquanto professor, vocês são um só. É uma única pessoa que vai fazer os dois papéis. Então, quando a gente pensa que todas as nossas experiências pessoais, a nossa construção pessoal, ela interfere no profissional que nós vamos ser, isso interfere, porque isso vai direcionar muitos caminhos a partir daquilo que nós compreendemos, a construção de conhecimento que foi realizada durante o nosso curso lá de formação, ok? Então vamos lá. Na formação inicial é preciso que as instituições levem os docentes a refletirem sobre quais as práticas mais condizentes com o seu momento histórico. É preciso uma atitude que conduza a uma prática de ensino com uma perspectiva articulada entre a teoria e a prática, que lhe permita uma compreensão do seu contexto social, possibilitando, a partir de uma postura e prática pedagógica crítica, identificar e transformar a realidade social de seus alunos. Então, é exatamente isso. Todo o nosso processo de formação, ele precisa, ao final disso, fazer essa mudança. Nós estamos ali numa escola enquanto profissionais da educação, vocês enquanto pedagogos, eu também enquanto pedagoga, que eu também sempre estive no chão da escola. Então, o meu objetivo maior sempre foi esse, né? Transformar a realidade dos meus alunos. Então, tem uma historinha, né, uma parábola que diz assim, que se você conseguir mudar a vida de uma pessoa, você conseguiu o seu objetivo, né? Então você poderá, eu posso mudar muitas vidas, a realidade de muitas crianças, e essa mudança social dessas crianças, ela vai estar diretamente ligada às concepções de educação que nós temos, ao trabalho que nós iremos realizar enquanto profissionais da educação dentro da sala de aula, na escola. Então, isso faz com que você possa transformar vidas, né? Porque essas crianças, elas vão ter como base aquilo que nós propusemos para ela enquanto ensinamentos. E a partir disso ela vai levar, né, essa bagagem para a vida dela de alguma maneira. E isso pode em algum momento ser colocado em evidência, né? Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, porém é importante nós trabalharmos firmemente essas concepções para que eles carreguem isso para a vida deles e que nós possamos transformar a vida de muitas e muitas crianças. Então, a relação teoria e prática da ação docente adquire uma abrangência e interesse nacional. Nesse sentido, as instituições são possibilidades de espaços visando organizar e reestruturar os cursos de formação de professores para responder às necessidades e exigências sociais, políticas e econômicas que são colocadas para a educação no atual contexto histórico. Então, quando a gente pensa em relação a essa teoria e prática, nós precisamos pensar que nessa ação, né, do profissional da educação tem uma abrangência nacional e isso precisa ser reestruturado para que se atenda, né, toda essa demanda, ok? Então, pensando sobre a formação inicial e o currículo, é necessário pensar sobre as disciplinas voltadas somente para a atividade prática sem contato anterior com a teoria. Nessa medida, a prática fica desarticulada da teoria e promove uma cisão no espaço e tempo com relação ao entendimento das causas e efeitos de determinada situação. Então, nós vamos retomar aqui um pouquinho.
Da mesma maneira que não existe teoria sem prática, não existe prática sem teoria. Isso é simples, é básico de se entender. Então, quando a gente pensa em ser professor, em trabalhar praticamente, levar o ensinamento para os estudantes dentro de um contexto educacional, nós precisamos pensar que nós temos que estar imbuídos de teoria para poder aplicar isso praticamente. E nós não podemos simplesmente acordarmos hoje e falar assim, eu não tenho formação, eu serei professor, mas eu tenho experiência, eu consigo lidar com crianças. Não, e a sua bagagem prática, e as concepções construídas teoricamente, de que maneira que você vai desenvolver um trabalho sem ter uma construção teórica antes. Então é necessário que a gente pense que não existe nem teoria sem prática, nem prática sem teoria, ok? Então assim a ênfase na prática ou na teoria significa uma dicotomia do saber. Isso se justifica quando temos disciplinas voltadas somente para a teoria sem desconsiderar a realidade vivida pelas escolas, muitas vezes totalmente distanciadas da relação ou da realidade ao entorno da escola. Então, se a prática ela é distanciada da teoria, existe uma fragmentação disso, né? Então, a dicotomia, uma separação. Quando há separação da teoria e a prática, com certeza isso vai refletir de maneira muito consistente no dia a dia e no trabalho do profissional da educação. E, além disso, quando a gente pensa em prática de ensino, isso tem que estar diretamente ligado com a realidade da escola, porque é muito complicado você ensinar um aluno sem você ter tido nenhum contato com a realidade, com a escola, com o chão da escola. Então, por exemplo, você faz o curso de pedagogia e você não tem nem período de estágio supervisionado. Não que o estágio supervisionado seja o único contato que você terá com a escola na sua realidade. Você terá contato, né, com a escola e com esses saberes por meio de inúmeras outras atividades e por meio de muitas outras ações que são realizadas ao longo do curso de pedagogia. Mas o estágio supervisionado especificamente leva você para o chão da escola para você trabalhar algumas concepções ali que precisam ser desenvolvidas no seu caminhar enquanto profissional. Então, por exemplo, se tira o estágio supervisionado e você não tem contato com a escola, você só tem a construção teórica daquilo que possivelmente pode ser adaptável a uma realidade na qual você estará inserido em algum momento. Então, será que sem você ter esse contato direto com aquilo que é necessário, com a escola em si, com os alunos, com a realidade, com o intervalo, com cada detalhe que você vai ver ali em loco, você conseguirá desenvolver uma prática igualitária, como se você tivesse tido o estágio supervisionado? Então, vamos pensar muito friamente em relação a isso. Você, enquanto profissional, tendo um momento em que você vai para a escola conhecer a realidade e você, enquanto profissional, sem ter esse contato. Você se formou e vai direto para a escola lecionar. De que maneira que vai ser isso? Né? Por isso que a gente fala dessa dicotomia, dessa fragmentação, dessa separação, se não houver essa articulação desses momentos. Então, a separação da teoria e da prática determina a maneira como se concebe e se produz conhecimento no interior dos cursos de formação de professores. A estrutura curricular de nossos cursos, que reproduz essa forma de organizar e conceber o processo de conhecimento, primeiro a teoria e depois a prática, revela a concepção de conhecimento como um dado ponto acabado, cristalizado, estático, separa o sujeito que conhece o objeto a conhecer. A professora acabou de falar sobre isso, né? Então, o papel do professor na sociedade do século XXI passa por uma constante resignificação. É muito necessário pensar a esse respeito. A ele são impostos novos desafios das mais diversas ordens. Dessa forma, o professor assume uma nova postura frente aos desafios dessa sociedade e que a sua formação deve ultrapassar a visão dicotomizada entre fazer e saber. Então, é tudo que a gente trabalhou até esse momento, né? Pensando especificamente em cada um desses pontos para que você possa resignificar uma prática que poderá ser
realizada mais para frente no seu trabalho. E mesmo você que já está atuando enquanto profissional da educação, que você possa refletir a esse respeito e ressignificar a sua prática enquanto docente. Então, dessa maneira, são necessárias algumas ações que deverão ser desenvolvidas pelos professores na sua formação inicial e continuada, a fim de contribuir para o exercício de suas atividades profissionais. A primeira delas seria a formação de equipe de trabalho. Então, o trabalho em equipe visa a possibilidade da união entre pessoas para a resolução de problemas. O diálogo, o compartilhamento de ideias, a cooperação entre indivíduos são exigências da nossa sociedade, portanto, devem ser incentivadas desde o primeiro ano de formação de professores. Então, na escola, você vai trabalhar em equipe. Você não vai trabalhar sozinho, você vai estar com seus alunos e você precisa trabalhar em equipe e saber trabalhar em equipe. E é importante desenvolver isso na formação inicial. Quando os professores falam, né, a respeito de trabalhos, de questões que precisam ser organizadas, eu vou dar um exemplo muito bacana do curso de pedagogia da Unicesumar, quando a gente fala sobre o fórum. Muitas vezes o fórum é o momento em que você vai trabalhar junto com os seus colegas, porque vocês vão construir concepções juntos, a partir de um ponto específico que o professor coloca para vocês analisarem. Então, quando a gente pensa no trabalho em equipe, ele pode ser tanto presencial como também à distância. Então, a segunda ação seria a de uma comunidade de aprendizagem. As comunidades de aprendizagem são uma importante ferramenta de trabalho a favor do professor e de toda a comunidade da escola. Então, comunidades de aprendizagem é quando você trabalha, tem o trabalho em equipe, a comunidade de aprendizagem é quando você trabalha com outras instâncias, com outros profissionais em prol de uma educação melhor. A terceira ação estaria comprometida com a promoção de ações de desenvolvimento profissional. Ações de desenvolvimento que são as que destinam a formação continuada do profissional da escola, envolvendo professores, funcionários administrativos. O desenvolvimento pessoal requer que o professor tome para si responsabilidade com a própria formação no contexto da instituição escolar. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento profissional, existem duas formas de desenvolvimento profissional e pensando na formação continuada. Vamos fazer essa articulação com a formação continuada. Nós precisamos pensar que a formação continuada, ela pode vir de cima para baixo, quando você trabalha numa instituição pública ou privada e eles fornecem essa formação continuada para você se especializar ou estar atualizado em relação à sua prática docente, e tem a formação continuada na qual você mesmo é o detentor das suas próprias vontades. Então você, por exemplo, faz o curso de pedagogia, mas a sua formação continuada você quer se especializar numa área em específico. Então você vai buscar isso por conta própria. Então existe a formação continuada que é em loco, lá na escola, com os profissionais da escola, com profissionais que vêm, né, de outros locais trabalhar com vocês determinados assuntos relacionados ao seu trabalho diário, e tem aquele desenvolvimento profissional que depende de você mesmo, né, na busca de uma melhor formação ao longo da sua carreira. Historicamente, é possível encontrar 4 modelos diferentes de profissionais de ensino. Então, a gente vai mostrar um pouquinho aqui ao longo da história como que os profissionais foram designados, como que o professor foi conhecido, né? Então, tem o modelo Magister ou Mago, que é o modelo intelectual da antiguidade, que considerava o professor como mestre, um mago que sabe e que não necessita de formação específica ou de pesquisa, uma vez que seu carisma e suas competências retóricas, né, são suficientes. Então, eu vou colocar aqui para vocês refletirem. Será que hoje, com a diversidade que nós temos, com a atual conjuntura econômica, social e política que nós vivemos, um professor desse, né, considerado um magister ou um mago, ele consegue se adaptar e dar conta, né, de tudo aquilo que exige uma escolarização ou uma formação de discentes, né, de alunos, né? De que maneira que você vai formar esse aluno? Será que só esse conhecimento que esse mago tem, ele consegue dar conta disso tudo? Então, para vocês pensarem. Aí tem o professor técnico, né, que é aquele modelo
que aparece com as escolas normais, lá, né, na década de 30, lá, que a gente conversou um pouquinho na aula passada. A formação para o ofício ocorre por aprendizagem de imitação, com apoio na prática de um ensino várias vezes experimentado que transmite o seu savoir-faire, né, que é francês, ou seus truques. O formador é um prático experiente, serve como modelo, as competências técnicas dominam. Então, também coloco para vocês refletirem, um professor técnico, né, dá conta de atender a demanda que nós temos hoje, né, imitando modelos, então ele vai imita o modelo e vai replicar isso enquanto profissional da educação. Será? Vamos pensar. O professor engenheiro ou tecnólogo, esse modelo apoia sim aportes científicos trazidos pelas ciências humanas, ele racionaliza a sua prática, procurando aplicar a teoria. A formação é orientada por teóricos especialistas do planejamento pedagógico e da didática. E, enfim, nós temos o profissional reflexivo, que nesse quarto modelo, em nossa opinião, dialética entre a teoria e a prática, é substituída por um ir e vir entre prática, teoria e prática. O professor torna-se um profissional reflexivo, capaz de analisar as suas próprias práticas de resolver problemas e inventar estratégias. Então, só para a gente retomar aqui esses dois últimos. Então, será que o professor engenheiro, né, também consegue dar conta? E por último, o que se coloca ali? Que o professor reflexivo, né, é aquele que nós indicamos e que consideravelmente consegue dar conta, né, daquilo que nós nos propomos a fazer em relação à demanda que nós encontramos hoje na escola e no nosso dia a dia. Então, espero que vocês compreendam, que vocês reflitam em relação a que tipo de profissional você deseja ser, que tipo de profissional que você vai se tornar e desenvolver, enquanto profissional, pensando na articulação entre teoria e prática. De que maneira que você vai entrar na sala de aula e você vai atuar com seus alunos? Qual é o profissional que você está construindo e como que você vai levar isso, né, para as futuras gerações que nós temos mais adiante, ok? Que você vai atuar possivelmente. Então, eu espero que a unidade 2 tenha dado conta aí de atender aquilo que vocês esperam. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, nós temos o nosso livro didático, então, olha, se debrucem nele, estudem, leiam e nós nos encontramos na nossa próxima aula, na unidade 3, na nossa aula conceitual. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.